Olá, tudo bom? Novamente aqui o professor Edson, mais uma aula que vamos dar. Hoje a aula é uma continuação da aula de ordenação, algoritmos de ordenação. Nós já vimos as aulas, na aula passada, os algoritmos mais simples, né? Os algoritmos de uma ordenação mais conhecido como bolha, o insertion e o selection. Então, são algoritmos mais simples, né, do ponto de vista de implementação. São algoritmos que trazem uma determinada resolução boa, uma boa resolução de problemas, né? Entretanto, eles são algoritmos muito caros. Então, quando a gente busca um volume de dados maior, e a gente tem que lembrar isso, que a gente vai sempre lidar com um volume de dados grande, a gente tem que trazer coisas mais eficientes. Então, essa é uma aula que a gente está completando, faz parte do conjunto de aulas que nós estamos dentro da Universidade Federal do Amazonas, ministrando para os cursos de Engenharia da Computação, Ciência da Computação e Engenharia de Software, juntamente com o professor Rafael e o professor César, né, que comigo, o professor Edson, estamos proporcionando essas aulas dentro do regime de ensino remoto emergencial. Então, vamos lá. Então, a questão dessas aulas, né? Esqueci de compartilhar aqui a tela com vocês. Quando a gente está falando de estrutura de dados, né, e principalmente um aspecto que envolve um volume de dados muito grande, a gente tem que pensar muito na questão da organização e do melhoramento, da avaliação disso. Né? Como é que a gente traz essas aulas, esses dados para o cliente de uma forma, ou usuário, como você preferir, né? De uma forma mais eficiente. Então, uma das formas de buscar eficiência é exatamente a questão da organização, da ordenação. Então, por isso que é tão importante o estudo dos algoritmos de ordenação. Certo? Então, os algoritmos de ordenação, né, são aqueles algoritmos que colocam os elementos em uma dada sequência em uma certa ordem, seja ela ascendente ou descendente. Esta ordem é extremamente necessária para nós da computação, né? Porque a partir daí a gente consegue fazer buscas, né, mais eficientes na minha base de dados. Ok, eu consigo fazer uma busca mais eficiente, mas não adianta nada eu gastar muito tempo organizando, ordenando a minha lista, o meu vetor, o meu conjunto de dados. Né? Tem que pensar isso. E outra coisa que nós vamos ter que pensar é que esse conjunto de dados também ele é dinâmico. Né? Então, a todo momento nós vamos ter inserções, remoções, na grande maioria das aplicações, o que a gente tem é muito isso. Muitas inserções, muitas remoções, muitas atualizações da minha base de dados. E eu tenho que proporcionar, né, algoritmos que sejam eficientes para a ordenação desse conjunto, desse volume de dados. Tudo bem? Bom, então, a ideia, né, mais clássica é dada uma lista, essa lista pode ser um vetor, a título de
de ensino, né? Nós vamos trabalhar com um vetor, né? Dado uma lista linear, porque o nosso foco aqui não é o estudo do banco de dados em si, mas é o estudo dos algoritmos de ordenação dado um conjunto qualquer. Esse conjunto ele pode estar representado por uma lista, por uma árvore, por um vetor, por um banco de dados, por um conjunto de arquivos. E vejam, o algoritmo de ordenação ele se aplica muito bem em várias questões da computação, tanto na parte de aplicação, quanto na parte mais fundamental da computação, por exemplo, sistemas operacionais, por exemplo, em ordenação de arquivos, por exemplo, na visualização da própria tela, né? Como é que a gente abre janelas em uma ordem qualquer, numa ordem crescente, né? Para a gente ter uma comparação de como fazer isso. Ok? Então, hoje a gente começa dentro dos algoritmos de ordenação. A gente viu alguns outros e os mais sofisticados, outros aqui a gente tem Quicksort, MergeSort e HeapSort. Ok? Vamos começar então pelo MergeSort. MergeSort é um algoritmo sobre o princípio de dividir para conquistar. Né? Então, o objetivo é diminuir a quantidade de elementos que eu tenho que ordenar para facilitar a minha ordenação. Busquem vocês, assim, manualmente, como é que a gente ordena um valor. Né? Então, mentalmente, a gente vai lá. Eu quero ordenar numericamente, né, de forma ascendente, um valor qualquer. Qual valor? Sei lá, 10. Então, tá. Eu ordeno 10 simplesmente colocando 10 ali. Eu quero ordenar agora dois valores. Então, eu tenho lá 10 e 5. Como é que eu ordeno de forma crescente? 10 e 5. Aí eu vou lá e penso, opa, o 5 é menor do que o 10, ou o 10 é maior do que o 5, então eu falo primeiro o 5, depois o 10. Certo? Mas se eu quero ordenar 3 valores, então eu tenho lá 10, 5 e 15. Como é que eu ordeno? Aí eu vou lá e olho. O 10 é menor do que o 5, é maior do que o 5. Então, eu coloco o 5 na frente. Mas e o 15? Né? O 15 é maior ou menor do que o 10? Então, nesse caso, eu tenho que comparar o 5 com o 10, depois o 10 com o 15. Okay? Então, isso já é uma complexidade um pouco maior, quantidade de passos um pouco maior que a gente tem que fazer. Correto? É exatamente aí que a gente entra nesse algoritmo de dividir para conquistar. Se eu aumentar para 4, né, o que vamos ter? Então, vamos ter ali outra questão. Né? Vamos ter ali uma questão de eu comparar o primeiro com o segundo, depois com o terceiro, descobrir que era o menor deles. Então, tem vários algoritmos para isso que a gente já viu. Né? Mas o que eu quero aqui é mostrar para vocês que se a gente pegar e fatorar isso, ou seja, diminuir a quantidade de elementos que eu tenho que comparar, certo? Fica mais fácil da gente resolver o problema. Ok? Bom. Então, tipicamente, esses algoritmos de dividir para conquistar, eles são recursivos, porque eles têm duas fases. Né? Uma fase onde eu vou quebrando a minha base de dados, a minha lista, o meu vetor. Né? Então, eu vou diminuindo, vou resolvendo e vou aumentando. Vou resolvendo e vou aumentando. Então, tem um problema. Tem um momento onde eu vou diminuindo e um momento onde eu vou reordenando, reorganizando. Né? Então, o MergeSort, né, ele é um algoritmo de recursão, um algoritmo recursivo,
que consiste das seguintes fases. Né? Primeira fase, vou pegar o meu vetor, meu array, né? E dividir em sub-arrays ou subcoleções de tamanho mais ou menos n sobre 2. Mais ou menos, é claro, porque se o array tem 10 posições, eu divido ele em 5 e 5. Se ele tem 9 posições, eu vou dividir em 4 e 5. Né? E a ideia é, eu vou ordenar cada uma dessas duas partes, né? E depois eu vou combinar essas duas partes. Combinar significa, eu estou aqui com um vetor ordenado, então vamos lá. Eu tenho 4 números, certo? Então eu vou lá e divido em 2. Aí eu ordeno esses 2 números e esses outros 2 números eu preciso também ordenar. O fato de eu ter 2 subgrupos ordenados não quer dizer que o array todo, né, está ordenado. Então, neste caso, eu tenho que combinar estes dois algoritmos, esses dois subconjuntos, para que eles formem um conjunto inteiro ordenado. Ok? Bom, algumas questões, então. Se uma subcoleção tem apenas um elemento, é o caso base, ele já está ordenado. É aquele caso lá, ordena 10. 10 já está ordenado, certo? Depois, se ele não está ordenado, eu tenho 2 elementos. Então, eu chego lá, 10 e 5. Aí eu ordeno 10, ordeno 5. E agora eu tenho que ordenar o 10 e o 5. Né? E aí é a intercalação. O que vem primeiro? Ah, vem primeiro o 5. Ok. Então, eu ordenei o 5, depois o 10. Ótimo. Então, agora eu tenho 5 e 10 dentro de um modelo onde eu tenho dois elementos, né, nesse subconjunto. Beleza? E vamos supor que o outro seja 3. Né? Do outro subconjunto eu tenha lá 3. Então eu tenho 5 e 10 ordenado e eu preciso juntar esse 5 e esse 10 com o número 3. Então eu vou perguntar, vou intercalar. 3 é menor do que 5? É. Então eu coloco os 3, depois o 5, depois o 10. Né? Então, esta é a forma aqui de intercalação, pegando dois vetores que estão ordenados previamente. E o resultado disso é um vetor ordenado com os elementos dos vetores anteriores sendo usados de forma que eu tenha esse novo vetor, essa resolução ordenada. Ok? Bom, este algoritmo, né, para vocês estudarem a complexidade, ele tem, no caso médio, uma complexidade O n log de n, que é muito menor, né, obviamente, que n2, n ao quadrado. Né? No pior caso, ele é mais rápido que o Quicksort, que é um exemplo que a gente vai ver lá na frente, né, na próxima aula. Então, um exemplo, se eu quiser ordenar 1000 chaves, o algoritmo que nós vimos anteriormente, na aula passada, bolha, quicksort, bolha, insertion ou selection, né, ele vai necessitar de 100.000 comparações, 100.000 não, 100 mil, milhão, 100 milhões de comparações para executar, para ordenar 10.000 chaves. Se eu usar no merge sort, em vez de 100 milhões, eu vou fazer 40.000 comparações. Olha a diferença de volume, né, de comparações que a gente tem que fazer. Certo? E se a gente comparar que cada um é 100 milissegundos, então o negócio é muito maior. Ok? Deixa eu só aqui.
Para dar como exemplo, né? Então vamos um exemplo didático, né? Vamos falar aqui. Então vamos considerar, né, que nós vamos usar elementos numéricos distintos, né, e que estarão ordenados num vetor, num array. O número de elementos define o tamanho do vetor. Então, 100 elementos, o que eu quero dizer com isso é que eu não vou ter espaços vazios aí. Então, eu tenho um vetor de 100 elementos, o tamanho do vetor é 100, não o tamanho de 200. Né? Ok? Vamos ver o primeiro exemplo. Né? Então, opa, desculpa, voltei aqui sem querer. Então, eu tenho aqui um vetor desordenado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posições, do 0 ao 9, né? Então, aqui eu estou marcando o ponto inicial e o ponto final. O que eu faço no merge? Eu corto ele ao meio, certo? Particiono no meio e vou trabalhar nessa primeira parte aqui. Então, vou pegar o 6.1, o 2.3, o 9.4, 5.1 e o 8.9. Esta é a parte do dividir. Né? Depois eu vou buscar trabalhar com este aqui. Quando eu resolver este aqui, eu resolvo depois esse outro subvetor, né, o subconjunto 9.8, 10, 7, 6,3 e 4,4. Ok? Então, agora eu estou dividindo. Mas qual é o caso base? É um elemento. Né? Então, quantos elementos eu tenho aqui? 5. Então, eu tenho que novamente dividir. Então, eu vou dividir aqui em 6, 1, 2, 3, depois 9, 4, 5, 1, 8, 9. Quantos elementos aqui eu tenho? 2. Então, eu tenho que dividir de novo para um elemento, certo? Neste um elemento, ele já está ordenado. Aí, como ele está ordenado, eu vou partir para o segundo. Ok. Então, quando eu partir para o segundo elemento, o que eu tenho que fazer? O segundo vetor também é um elemento. Está ordenado? Está ordenado. E agora, eu vou ordenar, vou intercalar esses dois, o 6,1 e o 2,3, eles vão ser intercalados, né? E com isso a gente passa, então, a ter um outro subvetor, que é o 2,3, 6,1, já ordenado, porque a intercalação ela se dá de forma ordenada. Ok? E agora que eu tenho esse, eu vou ter que passar para este outro vetor. Né? Porque esse aqui eu já sei que está ordenado, e esse aqui eu não está ordenado. Ok? Então, vamos lá. Esse aqui está ordenado, e agora eu vou para esse subvetor aqui. 9,4, 5,1, 8,9. Então, de novo, eu vou particionar. Certo? Eu particionei entre 9,4, 5,1 e 8,9. Então, tenho dois vetores, um vetor com duas posições aqui. O que eu faço? Particiono novamente. 9,4, 5,1. Eu tenho dois vetores aqui. Certo? O que eu tenho que fazer? Intercalar. Né? Já estão ordenados, o que eu tenho que fazer é intercalação. Então, eu vou intercalar 5,1 e 9,4. Ok? Percebam que visualmente o vetor completo aqui, né, não está ordenado. E é exatamente isso que eu vou fazer. Mas primeiro a gente precisa terminar, né, esta intercalação deste vetor ordenado com este vetor ordenado. Então, primeiro eu tenho que saber se esse vetor está ordenado. Então, eu vou lá, eu tenho um elemento, ele está ordenado. Ok? Estando ordenado, o que eu tenho que fazer? Intercalar esses dois vetores aqui. Estando ordenado, então vou intercalar o vetor 5,1, 9,4
com o vetor 8,9. Ok? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Neste caso, então, eu vou ter o vetor resultante, 5,1, 8,9, 9,4. Então, eu tenho este vetor e eu tenho este outro vetor. O que eu tenho que fazer? Então, tem o vetor 2,3, 6,1, com o vetor 5,1, 8,9, 9,4. Ok? Tudo bem? Vejam que a parte aqui amarela eu ainda não tratei. Então, os vetores, o vetor 9,8, 10, 7, 63, 6,3 e 4,4 não estão ordenados. Tudo bem? O que eu tenho que fazer agora é intercalar os vetores 2,3, 6,1 com o vetor 5,1, 8,9 e 9,4. Ok? Então, na intercalação, tá? Eu vou verificar e eles estão aqui, por coincidência, eles já estão intercalados. Como é que eu faço? Então, eu começo com esse. Bom, então, este vetor já está intercalado. O que é que eu tenho que chamar? Recursivamente, novamente. Lembra do Fibonacci? Fibonacci de n-1 mais o Fibonacci de n-2? Então, o que é o Fibonacci de n-1 mais o Fibonacci de n-2? É a soma do Fibonacci de n-1 com o Fibonacci de n-2. Então, a ordenação vai ser a intercalação do subconjunto 1 com o subconjunto 2. Ok? Então, passamos agora para a outra parte do vetor. Igualmente, eu tenho aqui 5 posições. Eu vou particionar, né, em 2 e 3. Depois eu particiono em esse de 2 em 1 e 1. Está ordenado. Né? Aí eu vou, porque o 10 está ordenado, o 9,1 está ordenado. Eu vou intercalar os dois, já estão na ordem que deveriam estar. E agora eu parto para outra parte, né, que é o 7, 63 e 44. E aí eu tenho uma subdivisão do vetor. Então eu vou ter aqui o 7 e o 6,3 e depois o 4,4. O 7 e o 63 agora não está ordenado, porque são dois, mas quando é um só, ele já está ordenado. Então, beleza. Ordenei. O que eu ordenei? O vetor 7 e o vetor 6,3. E agora? Eu vou intercalar os dois. Ok? Então, eu vou ter lá 6,3 e 7,0. Certo? Bom, o que acontece? Este vetor que vai de 2,3 até o 10, ele está ordenado. Opa, desculpa. Até o 9,4 está ordenado. Certo? Eu tenho 9,8 e 10 que eu vou comparar com 6,3 e 10. 6,3 e 7. E só que eu estou aqui ainda trabalhando nesse subvetor aqui. Ó, certo? 4,4 está ordenado. Certo? Beleza? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Então, eu tenho aqui intercalar o vetor 6,3 com 7. Eu estou esquecendo todo esse resto aqui, porque eu sei que ele já está ordenado, eu não tenho que trabalhar. Eu sei que esse vetor aqui já está ordenado, eu não tenho que trabalhar. Eu sei que esse aqui precisa ter intercalado com esse. Certo? Intercalado, o 4,4 é o primeiro, o 6,3 é o segundo, e o 7,0 é o terceiro. Então, agora eu tenho dois vetores, 9,8 e 10, e o vetor 4,4, 6,3 e 7,0, que é o segundo vetor. O que eu preciso fazer? Ordená-los. Beleza? Então, estou aqui ordenando os dois vetores. Intercalando. Beleza, então agora eu tenho este vetor
4, 6,3, 7, 9,8 e 10 ordenado. Perfeito? Beleza, então vamos lá. Agora eu vou concatenar, né, os dois vetores. Beleza? Então, só para mostrar aqui como é que vai ficar o resultado, eu deixei ele aqui um pouco separado. Certo? Por quê? Isso é um vetor auxiliar, vai ajudar. Porque vou mostrar agora como é que se faz a intercalação, que ficou mais ou menos entendido, imagino eu, porque nós estamos trabalhando de forma visual. Mas o algoritmo ele não trabalha de forma visual. Né? Então, como é que funciona? Eu vou pegar o primeiro elemento e o primeiro elemento desses dois subvetores, certo? Então, qual dos dois é menor? Então, eu comparo 2,3 com 4,4. Como o 2,3 é menor, então eu coloco o 2,3 aqui, na primeira posição do vetor temporário, tá? Do vetor auxiliar, beleza? Aí, o que eu faço? Eu vou para o próximo elemento deste vetor. Eu vou comparar o 5,1 com 4,4. Qual dos dois é menor? O 4,4. Então, eu desço 4,4 para a posição 2 e vou comparar agora o 5,1 com 6,3. Ok? Então, qual dos dois é menor? O 5,1. Então, desço o 5,1 e pulo para o próximo. Tranquilo? 6,1 com 6,3, o 6,1. 8,9 com 6,3, vai descer o 6,3. 8,9 com 7, vai descer o 7. 8,9 com 9,8, vai descer o 9,8. Certo? 9,4. 9,4 com 9,8 vai descer o 9,4. A partir daqui, né, eu não tenho mais elementos. Então, o que eu tenho que fazer? Repetir o que restou. Então, como eu não tenho mais comparação, eu simplesmente repito o restante do vetor. Beleza? Então, vocês vão perceber que esses dois vetores iniciais, que é o 2,3, 5,1, 6,1, 8,9, 9,4 e o vetor 4,4, 6,3, 7,0, 9,8, 10 estão ordenados. Beleza? Bom, então vai ficar aí para vocês, depois de darem uma olhada, né, a ordenação por intercalação. Mas o algoritmo é esse. Tá? Eu pego o vetor, né, e ordeno ele a partir da posição inicial até a média, onde o n é uma divisão do total, do tamanho dele máximo. Então, é o valor ponto inicial e o ponto final. Tá? Então, eu mando esse vetor para a primeira parte, e depois eu mando para a segunda parte. Ok? Então, ele vai de 1 até tamanho de n menos n. Ok? Então, esse aqui é o tamanho, é o ponto inicial e o tamanho dele. Ok? E depois eu faço a concatenação deste vetor da posição i mais n e n, tá? Que é o meio mais o n. Bom, o merge, né? A intercalação são dois vetores, dois enquantos aqui, que eu tenho que fazer, né, é verificar se o A de I é maior que o A de J
Então, o vetor B, que é um array parcial, certo? É um vetor parcial, ou desculpa, auxiliar, né? Ele vai verificar, então se ele é menor do que o cara lá, o que eu vou verificar é que eu coloco no vetor B, na posição inicial, lá que eu estou correndo, um dos dois, tá? E vou andar próximo elemento daquele subvetor, beleza? Quando terminar, então, se um for menor que o outro, eu vou completar, né? Quando eu cheguei no final do um, eu completo com o outro, beleza? Se não, né? Enquanto. E aí depois, a única coisa que eu estou fazendo aqui é copiando o vetor A, o vetor B, que já está ordenado, para o vetor A. Bom, então, a gente vê que o merge sort ele é considerado um algoritmo de ordenação estável. Por quê? O que diz que ele é estável? Se eu tenho dois elementos são iguais, eles nunca são trocados de ordem. Tá? Então, se eu tenho lá o elemento 2 com o elemento 2 de um lado ou outro, né, independente de onde eu começo a intercalação, eles vão estar sempre na mesma ordem. Né? O uso do vetor auxiliar, né, que aí a gente representou por B, certo? Ou a gente representou por esse vetor azul aqui, certo? Ele é importante para o desempenho do algoritmo, ok? Porque se eu tiver que fazer a partir de recursão, isso pode causar, né, mais um retrabalho maior, uma complexidade maior. Tá? Bom, o que a gente está dizendo? Né? Que esse processo todo de dividir e conquistar, ele pode ser, né, muito caro se eu tenho um vetor pequeno. Né? Então, quando eu tenho um vetor ou conjunto de dados muito grande, vale a pena. Mas, para vetores menores, isso não é tão significativo. Tudo bem? Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Não, é só que eu tenho que ter dois arrays A e B do mesmo comprimento, né? Mas isso é desnecessário, né? Mas, dá para fazer as coisas novamente de forma recursiva, tá? Quanto à análise da rotina do merge, né? Então, cada chamada ela mexe com um total de N elementos. A gente vai ver que há 3 laços de repetição. Então, se a gente olhar lá, eu tenho 3 laços. Um laço, 2 laços e terceiro laço. Ok? Só que esse segundo laço ele acaba sendo muito, muito pouco usado. Tá? E aqui é um laço N. Ok? É um laço N. Porque eu tenho que copiar de um para o outro inteiramente um vetor para o outro. Voltando lá, né? Então, o total de iterações dos dois primeiros laços, ela não vai exceder a N. O total de iteração do terceiro laço também
né, ela não vai exceder a N. Então, nós vamos ver então que o máximo de interações, né, tanto dos dois laços, são executados no total de 2N. Logo, ele é um algoritmo O de N. Então, tanto o primeiro laço, deixa eu voltar lá, esse primeiro laço aqui, ele não vai passar de N, esse segundo laço não vai passar de N. Se eu juntar esses dois laços, né, e esse terceiro laço aqui também é só uma cópia, é a N, tá? Esse aqui também não vai passar de N, esse aqui também não vai passar de N. Quando é que ele passa de N? Nunca, né? Tá? Então, como são 3 laços independentes, ele vai ter lá um valor total de 2Ns ou 3Ns. O que a gente sabe que a gente retira na notação assintótica, né? A gente retira as constantes, então ele fica N de O de N ao quadrado, ou O de N. Ok? Bom, então, admitamos que T de N represente a complexidade, ou seja, o número de passos, comparações, etc., do merge sort. Então, se esse N for 1, o tempo é constante. T de 1, o tempo do merge sort não é N? Então, se N for 1, T de 1 é 1. Para N maior de 1, né, a gente tem que lembrar que a rotina chama a si mesmo. Então, lembra quando eu tenho lá 10? Ordena 10. É 10. Tá? Então, mas se eu pedir para ordenar 10 e 5, então N já é maior que 1. Então a rotina chama uma vez com N valendo metade, né? Outra vez valendo com N menos a metade. Né? O N total menos a metade, ou seja, só tem um número par, é exatamente a metade. Se eu tenho um número ímpar, ele vai ser metade mais 1. Então, independente disso, ele vai executar aqui, né, N sobre 2 vezes, aqui vai executar N sobre 2 vezes. Então, ele vai executar N operações. Então, para N maior que 1, é o total de N sobre 2, mais o total de N sobre 2, mais o N, que é aquela junção de 2 elementos. Ok? Tudo bem? Então, o que a gente vê, né, de uma forma bem rápida, é que esse realmente é um algoritmo ODE. Tudo bem, gente? Então, as dúvidas vocês coloquem, guardem, anotem, que a gente na próxima aula vai sanar essas dúvidas. Ok? Então, na próxima aula a gente vai trabalhar no outro algoritmo de ordenação também muito interessante. Tá? Esse algoritmo é o Quicksort. E ele é um pouquinho diferente do merge sort, apesar de ser um algoritmo de divisão e conquista. Beleza? Então, até a próxima aula. Tá? Tenham bons estudos aí.